Firme? Olá, pessoal, tudo bem? Ótima noite. Estou aqui com duas pessoas maravilhosas, dois parceiraços, para começar um projeto novo, um projeto que a gente tinha um anseio em tocar e que está muito na moda, que é podcast, né, minha gente? Hoje nós começamos o podcast 5.0. E a ideia é falar aqui sobre os desafios da nossa atualidade, vamos falar sobre empreendedorismo, liderança, gestão do tempo, psicologia, vamos falar sobre administração e outros temas que a gente entender que faz sentido e, claro, vocês irão nos ajudar nesse sentido, trazendo ideias, temas, sugestão de convidados. Eu tenho certeza que a gente vai trazer muita coisa legal para vocês. Bem, para quem não me conhece, eu sou o professor Ricardo Silva, pelo sotaque, já percebeu, Goiânia, Goiás, né? Goiânia da gema aqui. Então, assim, sou coordenador e professor de pós-graduação, sou da área comercial, 21 anos trabalhando com vendas, com gestão de pessoas. E aí, de 3 anos para cá, minha vida virou. Eu descobri que a docência era algo que me encantava. E eu, depois que dei a minha primeira aula, meu primeiro treinamento, nunca mais quis sair da sala de aula. É o que me encanta, é o que eu gosto de fazer. Formado em administração, mas nunca administrei nada, exceto a minha vida, né? E, enfim, estou muito feliz com esse projeto. Devagarzinho vou me apresentando, a gente vai conversando um pouco mais. Agora deixa eu trazer para vocês um pouquinho desses dois parceiros que eu tenho aqui, que é parceiros de aula, parceiros de negócio já, e parceiros que eu quero levar para a vida. Doutora Que Gleisânia, se lindo! apresenta para a turma. Vou me apresentar. Então, meu nome é Gleisânia, né? Para quem não me conhece ainda, né? Porque nós vamos continuar esse projeto e trazendo muita coisa boa, tenho certeza. A minha formação é psicologia, sou gestão de pessoas também, é a minha especialização. Trabalhei com RH há muitos anos, né? Mais de 15 anos. Fiz transição de carreira, faz o quê? 4 anos aproximadamente, né? Então hoje eu trabalho com saúde mental dentro da empresa, então eu atendo. Eu conciliava sempre a clínica, né? Clínica organizacional. Agora eu tô mais somei as duas coisas, fiz algumas formações e trabalho dentro da empresa atendendo os executivos, né? Em saúde mental. Então quero muito poder agregar nesse assunto e, claro, psicologia, né? Essa parte mental, né? E saúde junto com vocês. Maravilha. Muito legal. Anderson, meu bom amigo, Ô, gente, que conta bom. pra gente, Nosso se apresenta pra turma, nosso parceiraço. parceiraço, administrador, se apresenta pra turma aí. Claro, claro, claro. Primeiramente, quero agradecer, né, esse convite tão especial que veio do Ricardo, da Gleiciane. E assim, é um prazer porque eu acho que é tão importante falarmos um pouco das nossas experiências, né, no mundo de negócios, como uma profissional da área da saúde, né, com a psicologia. Ricardo como docente, professor, fera demais, tem uma voz aqui inconfundível. Nossa, Ó, né? A voz de Bom, ouro, gol! voz de ouro, 100%. A minha voz é voz de prata, viu, gente? Não, imagina. Tá sendo modesto. É o cara da oratória, fica aí. Então, assim, o cara da oratória mesmo. O orador nato, e fica É. aí. bom, eu tô chegando lá, né? Pegando bons exemplos aqui, igual o nosso professor aqui, Ricardo, então com certeza vai me ajudar muito. Gente, sou o Anderson Rodrigues, casado, pai de 4 filhos. Nessa época de hoje, isso aí é uma realidade fora da curva, né? Mas Deus me abençoou em ter essas crianças. Sou empresário no segmento petroquímico, também na área de serviços, na área de transportes. Esse careca aqui não é à toa, não, viu, gente? É muito trabalho, muita luta e muitos desafios também, né? E vou falar um pouco das minhas experiências de negócio, de trabalho, né? Principalmente no tema do podcast 5.0. Iremos falar sobre a gestão 5.0 nas empresas, na psicologia, na própria experiência também E do na área Ricardo. comercial, principalmente, né? Que é uma área Sim. que é realmente que vem mudando muito o formato de trabalho, né? Uhum. E pra vocês que estão nos acompanhando agora, de repente vem na tua cabeça, por que 5.0? E a gente até tava nos bastidores falando sobre isso, né? É. Pô, 5.0. O mundo, na verdade, avança a passos largos, a tecnologia avança, não temos mais fronteira. Essa tecnologia que nos afastava antigamente, né? É essa mesma tecnologia hoje que nos permite chegar a tantos lugares, né? Falar com tantas pessoas. O mundo digital, essa internet 5.0, ela avança de forma muito rápida e ela deixa muitos desafios para nós, principalmente em nível de gestão. Quando a gente pensa nesse universo digital 5.0,
depois de uma empresa, eu quero que o Anderson já traga um pouco da experiência dele. Eu sou empreendedor da área da educação, tenho minha própria empresa, assim como minha parceira Gleisânia. Mas antes da gente falar um pouquinho do nosso universo de educação, eu queria que o Anderson trouxesse o conhecimento dele e o que ele tem vivido na atualidade com os desafios de uma gestão, de gerir uma empresa, de gerir equipe, em um cenário digital e um cenário ultra mega desafiador, né? Que Sim. avança o tempo todo. Sim. Fala um pouquinho pra gente como é que é a tua realidade lá, Anderson. Olha, Ricardo, a realidade hoje, quando se fala de 5.0, que é uma evolução do 4.0, hoje nós temos uma grande dificuldade que é o gap do mercado. É a mão de obra qualificada. Total. Porque o 5.0 nada mais é que uma performance da qualificação da mão de obra. Exatamente. E eu vejo as grandes dificuldades que nós temos em implantar tecnologias nas empresas, Uhum. implantar um software, implantar um sistema, e as pessoas se capacitarem para usar essa tal ferramenta. E resistem muito ainda, né? Nós tivemos uma Muito, experiência muita já junto resistência. numa empresa que, Sim. que as pessoas. Até acho que foi muito tempo, né? 2 anos, o CRM. Que é 2 anos de tentativa. de tentativas de implantação de um implantação CRM, de um CRM. que teoricamente é um básico para gestão de clientes. Exatamente. Porém, na hora que você coloca isso na prática, nessa empresa, vendedores e vendedoras que performavam muito bem, com dificuldade em colocar informações em um CRM, alimentar um CRM. Ou seja, quando a tecnologia entra no jogo, não é fácil para todo mundo, não. Não é. E principalmente a mudança cultural, né? Você tá ali 10, 20, 30 anos no segmento, e você não tem esse contato, porque talvez aquela equipe ou aquela empresa, ela não está alinhada a esse momento atual da tecnologia. Exatamente. Em Por várias exemplo, gerações. eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu estou numa empresa, já tem 6 meses, fizemos uma parceria, e nós abrimos uma unidade em estado de Goiás. E eu sou o gestor dessa unidade. Perfeito. A empresa é uma empresa de 38 anos de mercado, a quinta maior do Brasil no segmento. Que A empresa maravilha. que fatura mais de 1 bi por ano. Então, assim, é uma empresa enganjada no mercado, né, petroquímico. Mas quando eu entrei para dentro da gestão do negócio, principalmente na filial, eu percebi que estava um pouco fora da realidade, principalmente na tecnologia. Olha, E aí eu vi que a parte comercial, que é uma parte que eu tenho mais atuação, eu vi que precisava fazer algumas mudanças. Por exemplo, o sistema deles, eles não usam o sistema para fazer a venda. Eles usam planilhas. olha só. Olha aquilo, né? Uma empresa que tem esse gap, esse faturamento tão enorme, enfim. E Como é que controla, né, essa carteira? Justamente, indicadores, por exemplo. A gente tem que controlar os indicadores. Qual que é a curva ABC de quem é o cliente que consome mais produto X e Y? Não, e como é que você encanta ou atrai o cliente, né? Tava lendo novamente aquele livro do método Disney, Maravilhoso, que perfeito. ele praticamente, é como se ele adivinhasse o que o cliente quer, mas na verdade ele estuda, ele tem dado, ele tem informação, Justamente. né? E o sistema é para isso, é para que você tenha informação e faça um atendimento mais adequado e atraia mais clientes, né? E a maior dificuldade, as pessoas, é porque elas não querem aceitar as mudanças. Mas quando você implanta a mudança e começa a experimentar o novo, e esse novo ajuda no seu dia a dia, no trabalho, né, nos dados, nas informações, e dinamiza o processo, eles veem que realmente vale a pena. Exato. Aconteceu isso comigo. Eu implantei um CRM de vendas nessa empresa, nessa filial, sendo um modelo, sendo um protótipo. E aí teve fatores positivos. Por exemplo, controle de vendas, né, indicadores. E agora está levando para todo o grupo. Porque entenderam que precisa se modernizar. Né? Porque senão acaba que o concorrente dá um passo adiante e aí você começa a perder participação de mercado e às vezes é um detalhe ou outro em função do momento atual. Eu acho que também essa questão foi muito estratégica de vocês de começar pequeno, sabe? Quando a gente vai, por exemplo, se for o grupo inteiro vai entrar para esse novo sistema. Então, imagine treinar um grupo inteiro, aculturar um grupo gigante, como me parece isso daí. Então, quer dizer, se você começar com uma coisa pequena, com um projeto pequeno, faz um teste, essas pessoas começam a multiplicar os benefícios que isso traz, então é muito mais fácil se alcançar o todo, né? Então, tudo que vem de novo, eu acho que ele precisa começar realmente pequenininho, né? Para ter mais êxito e multiplicação. Né? Perfeito. Toda grande mudança, principalmente tecnológica, quando a gente pensa em uma empresa que está rodando, uma empresa que está acontecendo,
ela precisa ser muito bem pensada, né? A gente fala que a mudança tecnológica, ela precisa ser de forma estratégica. E, infelizmente, tem muitas empresas que não planejam essas alterações quando a gente está falando sobre software, sobre essa parte de infraestrutura tecnológica. Isso acontece demais, sobretudo em empresas regionais, empresas de médio porte. Eles, de repente, chega lá uma empresa tecnológica, faz ali uma apresentação, oferece um novo software, um novo aplicativo. Ao invés dessas empresas, de forma estratégica, pegar uma filial e colocar como plano piloto, não. Já coloca, de repente, Isso. a implementação da empresa inteira. Se tiver gargalo, se tiver dor de barriga, e, gente, acreditem, a tecnologia, uma hora ou outra, ela vai falhar. Ela vai falhar. Vai falhar. E aí, é essa situação que pode impactar resultados. Você pode, de repente, perder um trimestre de faturamento, de resultado de uma curva positiva, em função de uma situação dessa. Em função de um software mal planejado, mal estruturado. Isso que você colocou, Anderson, é muito importante que a gente leve em conta. Ter multiplicador, formar, alguns educar, multiplicadores, treinar, né? é preciso. Isso. E Tem testar que- antes, testar antes. Tem que ter piloto, você tem que ter É o que protótipo. ele fez, né? Você É o fez. piloto. Muito show. Você imagina, nós somos 8 filiais com matriz, 9 empresas. Você pega um projeto desse sem tá testado, né, sem provar a eficiência, de repente o sistema ele não tem tanto sentido com a organização. E o que nós fizemos? Trabalhamos em prol disso primeiro. Vamos entender o sistema, vamos analisar se esse sistema realmente ele encaixa como uma luva no próprio negócio. Quando testamos, aí eu fiz a apresentação para a diretoria. Marquei a apresentação, mostrei os números, os resultados, também tive o feedback dos vendedores de campo. Então, acharam fenomenal a otimização. Eles demoravam, em média, para fazer uma proposta, um atendimento, enviar por e-mail, 10 minutos. Hoje eles fazem 1 minuto. Nossa. gente, E eles pensa. fazem aqui, Maximizou ó. o tempo. Eu comecei a fazer o curso de gestão de projetos, aí eu vi que não tinha muito sentido com a minha realidade. Aí peguei e parei no meio do caminho. Primeira aula, tecnologia. Primeira aula, Logo, no modo. abertura. Abertura. Eu falei, É. pô, legal, né? Tecnologia. Eu pensei, o que tem a ver com gestão de projetos? Tem tudo a ver. Tudo. Tudo a ver. Tão Porque hoje interligados. é software, é sistema. Eu achei muito legal. Precisa compreender o processo para trazer ele para cá. Justamente. Né? Porque se você não compreende, não vai servir para nada. E o que eu achei mais legal foi na última fala do professor. Já no domingo ali, no final do dia, no final do almoço ali, ele falou o seguinte: olha, a empresa, os negócios que não estiverem nesse negócio aqui, que é o telefone, smartphone, estão com os dias contados. Porque as pessoas hoje estão conectadas. Hoje você gerencia uma empresa através de um dashboard, de um indicador aqui na sua mão. Exatamente. Total. Vendas é feita no Em smartphone. tempo real. Tempo real. O acompanhamento em Porque tempo real. o mundo globalizado ele é dinâmico e rápido. Sim. Eu lembro quando eu era jovem, eu tinha lá, eu tenho 26 anos, né? Cada perna, como a gente fala aqui no Goiás. Mais ou menos. Então eu lembro que para a gente fazer um comunicado, era um telefone, não tinha internet na época, era tudo mais lento, mais difícil. Hoje não, hoje eu falo no mundo inteiro simultaneamente. Então a informação ela tem que ser muito mais hoje dinâmica. Agora pra você chegar ao imagina a mentalidade do dono. Né? Então, eu penso o goiano, por exemplo, com essa coisa de trabalhar em casa, o quão as pessoas são resistentes a isso, né? Uhum. E é um formato que é mais rápido, né? É ágil. Claro. Por quê? O que eu penso? Você não desloca de casa, porque quanto tempo você gastou de lá, de onde você trabalha, até aqui, para a gente poder fazer o trabalho? Então, a gente não está pensando no time. Quando a gente presenciou isso também, Sim, né? total. Com a maioria dos executivos que eu atendo hoje, porque eu atendo executivo nessa parte de saúde mental, mas a gente fala de negócio. Então, tem muita dificuldade. Falar, mas peraí, eu não tô lá. Eu não tô vendo a pessoa lá. Como que eu vou saber que ela tá produzindo? E aí você me traz um pensamento que eu até já ia te trazer para o jogo, com esse conhecimento de psicologia, para nos ajudar a entender um pouco desse movimento do 5.0. Porque essa tecnologia avançando, a internet 5.0, essa internet das coisas, né? O 5G, praticamente na nossa cidade inteira, a gente já tem a oportunidade do 5G. Mas tempos atrás eu estava dando uma palestra sobre liderança para uma empresa do ramo de frigorífico aqui no estado de Goiás, é referência aqui.
Não vou fazer merchan grátis, não. Da próxima paga que eu solto merchan. Mas, enfim, eu tava falando com um time de gestores, depois de falar com eles ali durante uma hora, eu abri uma caixinha de pergunta para eles. Olha, vamos lá, 5 minutos para vocês perguntarem, ficou alguma dúvida, vamos trocar uma ideia. E veio uma pergunta extremamente pertinente, que aí eu quero que você comente com a gente. Veio uma pergunta pertinente, mas eles me falaram, professor Ricardo, qual que você tem enxergado em outras empresas dificuldade em encontrar mão de obra qualificada? Eu falei totalmente. Por que que nós não conseguimos achar mão de obra qualificada? Na hora, eu tive um insight muito interessante, aproveitando o mundo tecnológico. Eu pedi licença para a turma e peguei meu celular. E entrei no aplicativo mundialmente famoso, que aliás foi o mais baixado na pandemia, que é o nosso famoso TikTok. Eu abri o TikTok, pedi licença para a turma e fui mostrar para eles a quantidade de pessoas que estavam assistindo às lives. Muitas vezes, lives assim, sem conteúdo algum, tá? Totalmente assim, sem nexo. Entretenimento, né? É entretenimento. Só que a turma tá lá. Então, assim, 3 horas da tarde, gente, eu dando uma palestra, tinha live que tinha lá 5.000, 2.000, 3.000 pessoas ali acompanhando o tempo todo. Aí, naquele momento, o pessoal, o que eu comentei com eles foi, olha, boa parte da mão de obra que vocês estão procurando estão aqui conectados assistindo entretenimento na internet. Então, assim, eu tenho enxergado muito essa dificuldade de encontrar novos talentos, novos colaboradores. As empresas têm investido, têm buscado, e a gente que faz recrutamento e seleção sabe que não é fácil achar novos talentos. Mas e eu queria te ouvir em relação à mente. Quando a gente pensa nesse turbilhão de coisas, redes sociais, essa potencialidade das redes sociais, o que é que isso tem impactado na nossa sociedade como um todo em relação à saúde mental? Na verdade, o que impacta, que eu vejo, o número de informação, ela também adoece. Ao tempo que ela traz informação e gera muito essa questão da multiplicação rápida do conhecimento mesmo, porque o YouTube ele é uma universidade A faculdade gratuita. gratuita. Perfeito. Só que ao mesmo tempo, eu, por exemplo, atendi hoje também um cliente que estava falando comigo da filha de 13 anos, que ele tirou o celular, um período do dia dela, e TV. Ela tentou suicídio. Jesus. É isso. Você tem Meu noção É isso. de uma criança, uma adolescente, 13 anos, porque o pai falou, olha, você não vai utilizar mais o celular durante tantas horas no dia, e essa criança, ele disse que pegou a faca para tentar suicídio. Então, ao mesmo tempo que isso é muito bom, também adoece, porque as pessoas ficam mais introvertidas, a alegria e aquilo que é bonito na televisão, seja no Instagram, seja no YouTube, aquilo traz para o outro uma insatisfação que não tem fim, ou seja, é uma rede de, poxa, eu não cheguei lá, eu tenho que chegar. Como é que eu faço para chegar? E não chega, adoece, gera ansiedade. Perfeito. Hoje tem nome para tudo, né? Então, Claro. a pessoa que é uma pessoa mais agitada, agoniada, ela é uma pessoa hiperativa. Toma medicamento para hiperatividade. Né? Então a gente vê que isso também é algo que traz muitas coisas boas, como eu disse, mas muito adoecimento. Né? A gente percebe que as pessoas estão mais fragilizadas, né? Sim, Por exemplo, total. existe uma questão também de criação. Hoje a questão das pessoas estarem todos envolvidos nos trabalhos, a independência financeira, até legal, realmente todos têm que trabalhar e tudo, mas existe uma situação que é a criação. A criação fica muito à mercê de terceiros às vezes. Então os pais às vezes na ausência do trabalho, do dia a dia, chega em casa, não falam não pro filho porque aquela ausência, ela é tem compensada. uma culpa, né, Ela é ali. compensada em sempre sim, sim, sim. Quando o filho começa a crescer, a ter aquele desenvolvimento, aí logo o pai já entende que tem que ouvir os nãos. Só que já tá meio tarde. Exatamente. É o caso que você colocou aqui para nós, uma criança de 13 anos, 13 anos. talvez não esteja tão acostumado a ouvir um não, quando ouviu o primeiro não, Mas assustou. foi justo isso que Não eu é? falei. Falei, olha, nunca escutou não. Quando escuto não é É impactante. Impactante. É impactante. como assim eu não posso? É, Como assim eu não posso usar o celular? Para eu que já ouvi não desde os 2 anos de idade, eu acho bastante. cresceu ouvindo não, né? E deixa achar ruim pra ver, né? Pra nós já é Não difícil, é né? difícil. Então, É para muito aquela uma difícil. criança que não tem a vivência disso, para ela isso é uma questão agressiva, né? Isso. Isso é o que eu penso. Por exemplo, a fragilidade, falando sobre isso.
A maioria aqui, acho que nós temos a mesma idade, né? Tudo com 26 anos, enfim. Uhum. Sim, sempre. Ixi. Né? É. Flor da idade. Toda a idade. Então, assim, eu, na minha época, eu recebi um nome de apelido. Chamava eu disso, daquilo, mas era um apelido, né? Hoje não, hoje você chama a criança. É bullying. É um bullying. Total. Então, assim, então, eles Tempos são outros, então né? fizeram muita rotulagem. Rotulação. né? É os mimimis, né? Que as pessoas Mimimi falam. É cheio de demais, mimimi, é cheio Tudo bem de. que talvez tem coisas que falam que são um pouco agressivas. Sim. Mas Claro. aquela coisa natural, por exemplo, chamava você de caneludo, às vezes tem uma perna mais magrinha. Não tem nada a ver, realmente você é um caneludo. Mas ele, Sua canela é maior do que a dos outros, ué. Tá tudo certo. Normal, tudo certo, mas não. Mas o tempo é outro. Hoje as pessoas veem ele como uma é a afronta. geração, é a geração. E é muito interessante quando a gente contrata nessa última geração, vamos assim dizer, o quão questionadores eles são. Então aí começa a questionar, por exemplo, quando você vai contratar e a pessoa vai ser desligada, tá me desligando porque eu sou negra, tá me desligando por causa do meu cabelo, porque tá me desligando porque é feminino, porque eu sou mulher. Então são pessoas muito, muito radicais. Eu não sei se esse é o nome, mas sabe aquela que tem bandeiras demais? Sim. Então acaba que isso também, na minha visão, é discriminação. Né? Ela está fazendo também uma discriminação, uma autodiscriminação. Né? Sim, Né? faz sentido. E essa geração adoece ainda mais por quê? Por conta disso, e não só disso, mas porque eles têm um pensamento muito diferente. Então, o gestor de empresa, ele não sabe lidar com as diferentes gerações que ele tem dentro da equipe. Isso é verdade. Né? Então, ele tem lá um cara que ele chegou hoje e fala assim, deixa eu falar, que dia que eu vou assumir o cargo de gestor aqui? Ansiedade, né? Que dia? Ansiedade. Não, eu me sinto preparado. Eu me sinto preparado para isso. E o gestor, né, despreparado para aquilo, fala assim, mas esse cara é arrogante demais, porque ele chega aqui hoje e já está querendo sentar na janela. Mas espera aí, ele tem que entender essa pessoa é de que tempo? Como é que ele acredita na vida e na profissão hoje? Como é que eu vou reter esse cara que hoje é tão... as coisas têm que acontecer tão rápido, né? Esse ponto que você trouxe é muito legal, muito legal. A grande verdade, esse é um grande desafio para a gestão. Sim. É muito desafiador. Nós temos um abismo muito grande das gerações. Hoje, você lá, eu tenho certeza, Anderson, que tem colaboradores da geração Baby Boomers, acima de 55 anos, tem certeza que você tem. Você tem várias pessoas da geração X, você tem pessoas da geração Y, enfim, da geração Z chegando, né? Z. Enfim, a geração Z chegando. A Alfa, daqui uns dias estão no mercado de trabalho. Esse abismo de diferença comportamental dentro dessas gerações é muito desafiador. Eu estava esse final de semana com a aluna de módulo e é uma empresa familiar. Empresa familiar, a gente sabe que quando está naquela linha de sucessão, que o dono foi o fundador, é o atual presidente, diretor da empresa, nós temos os filhos ou as filhas que vêm para essa primeira linha de sucessão. E aí eles estão trabalhando juntos ali, mas o pai ainda está na frente ou a mãe está na frente da operação da empresa. Conflito total. Você pega uma geração, e aí eu fui dar uma investigada, o pai da aluna era da geração X, que hoje é a detentora do maior número de cargos de liderança do planeta. Nós estamos falando de pessoas de 42 anos, 41 anos a 55. Então, hoje, a maioria dos líderes estão nesse patamar de idade. Verdade. E o que acontece? E ela, geração Z, aprendendo a trabalhar, começando a chegar agora no mercado. Só que com um universo novo de muitas possibilidades, trazendo, por exemplo, conhecimentos digitais, tecnológicos. Tudo. São questionadores e querem mudar o mundo e tem potência para isso mesmo. Eu falo que não dá para subestimar essa turma. Nós da geração X, Baby Boomers, aí a galera, meus pais, por exemplo, que são Baby Boomers, mas quem tá no mercado precisa
acolher melhor essas gerações que estão chegando, Exatamente. porque elas exatamente. podem realmente fazer toda a diferença para nós. E aí uma pergunta que foi muito pertinente na aula foi: professor, mas dentro de uma empresa, qual é a melhor geração? Eu falei: nenhuma, todas são igualmente importantes. Sim, Nós precisamos claro. da diversidade de Isso. gerações. Eu preciso de baby boomers, a experiência, a bagagem, o conhecimento de vida de um baby boomers. Eu preciso da energia, da experiência ali de uma geração X, que eu acredito que é a nossa aqui. Mas nós precisamos de uma Y que está chegando, que é conectada, Inovação, que é inovação. ideias, Então, eu acho que esse abismo da geração precisa de ser melhor administrado por várias empresas, sobretudo empresas regionais familiares. E aí, E é pé alto. por isso que eu acho que cresce tanto o empreendedorismo. Uhum. Porque hoje, você contratar a CLT tá muito difícil. Muito difícil. Reter essa pessoa. Porque tá não sabe, difícil. porque tem dificuldade de reter. Por exemplo, vamos pensar no registro de ponto. É algo muito simples e básico, né? Na empresa, É em uma qualquer regra, empresa. É né? uma regra. É uma regra. Para eles, aquilo é uma cadeia. Isso. Então, quando você coloca ele e fala, ó, você tem que entrar às 8 horas e sair às 18 horas, é uma cadeia. Uhum. Por isso ele não permanece tanto tempo. Não tem uma flexibilidade, não tem um olhar diferente para isso. Então, a gente vai ter que mudar muito para poder chegar nessa geração e a gente a reter essas pessoas no negócio. E, por exemplo, eu vi na Que foto, são importantes, Que né? são muito gente? importantes. São muito Na importantes. verdade, todas as classes que estão aí hoje disponíveis no mercado têm sua importância. Tudo depende muito de cultura da empresa, como o gestor vai lidar, né, com o seu negócio através dessas mãos de obras. Por exemplo, eu estava vendo a Forbes, uma pesquisa que fizeram, qual a melhor idade aonde o ser humano produz mais. E você sabe que é 62 anos de idade? Uau! 62 anos Literalmente de a idade. Por quê? melhor idade, né? Por quê? Literalmente. Sim. A Caramba. experiência, Uhum. né? O conhecimento, o equilíbrio, Principalmente tudo- emocional. tudo isso você forma uma simbiose ali, uma coisa quase perfeita. Então, assim, Perfeito. essas pessoas são essenciais para qualquer negócio. Como também o X, porque são pessoas que ainda têm sangue, têm energia e já tem um pouquinho de experiência, já está naquela fase de eu quero meu objetivo, vou alcançar meu objetivo, comprometimento. E também é importante que tenha Estáveis, né? sim, e também é importante Sim. que tenha o Y, porque é uma galera nova que está vindo que vai nos ensinar muita coisa. Porque hoje, eu com 42 anos, eu não tenho a mesma pegada de um rapaz de 18 anos que tem a tecnologia a todo momento. Eu consigo mexer no meu smartphone, mas de forma mais limitada. Ele não, Sim. ele faz aquilo. Dá aula Não, pra e gente, são gravar. nativos Isso aqui digitais. Gravar, não, fazer stories, né? Você tá entendendo? É. Então, Eles assim, fazem com a naturalidade, Não, a aquilo ali é normalidade. tá conversando. Então, todos eles são importantes para os negócios. Muito. É. Depende do como eu vou lidar com isso, aonde o meu negócio está alinhado, qual que é a melhor realidade para ele, porque também eu tenho uma empresa conservadora. Se eu colocar só a galera nova, talvez não vai dar certo o resultado. Então eu tenho que entender qual é realmente a minha necessidade para gerar um equilíbrio nos negócios. Exato. Mudança também. Por exemplo, antigamente É um caminho aquele sem negócio volta. de muita regra. Não. Hoje tem que ter um senso de pertencimento. no negócio. Exatamente. Esse- Gerar Você falou um o negócio senso- muito Esse legal. senso pertencimento. retém a mão de obra, Exatamente. estimula o crescimento, Exatamente. você ajuda no desenvolvimento intelectual, profissional. Então isso faz muita diferença nas E organizações. pertencimento é o quê? Autonomia. É você Uhum. dar autonomia para a pessoa, né? Então, se você coloca aquelas regras muito fechadinhas, você não permite isso, né? Não permite as pessoas pensarem e criticarem. Porque, por exemplo, uma vez uma profissional veio falar comigo, lá, ela chegou olha, de acordo com o artigo tal, fala que a gravidez, que a licença materna tem que ter aqui os 6 meses, o meu foi 4 meses e tal. Antes, e o dono da empresa, quando soube que a pessoa foi me questionar, ficou enlouquecido. Falou, como assim? Ela vai questionar? Ela não tem que questionar nada, ela tem que fazer o que está Aham. determinado. Regra. Só que é isso, é você entender que essas pessoas vão questionar, Uhum. né? E quando questionar, você se posicionar de uma forma a respeitar isso e também colocar posicionamento. Não é simplesmente respeitar e sair acatando também tudo Claro. que a pessoa traz, mas tem que ter uma abertura para isso. Agora, aí você me faz pensar também na responsabilidade que as empresas, sobretudo
de pequeno e médio porte tem na hora de estruturar para receber essa turma mais jovem. Vamos lá. Quando a gente pensa, voltando à questão das gerações, imagine só uma empresa de até 100, 200 funcionários e que tem lá 30%, 40% de colaboradores aí da geração Z e Y. Quando a gente pensa na geração Y, são nativos digitais conectados. É a geração milênio. Eles ganharam maioridade na virada do milênio, né? Com 17, 18 anos virou o milênio, então eles são chamados de milênios. Essa turma, não há possibilidade de você, de repente, engessar as suas regras e as suas normas de conduta e falar de repente, não, aqui na minha empresa eu não libero Wi-Fi. Aqui na minha empresa eu não libero acesso a celular. Você não vai ter um colaborador para trabalhar para você. A empresa morre. A empresa tá fadada. E, gente, acontece muito mais do que a gente imagina. O mercado tá recheado de empresas que acham... E o RH sofre, viu? Eu imagino. O RH sofre. Porque as reclamações vão bater lá na tua porta, né? Porque, assim, Cara, você não fala, dá para eu tenho que engessar nesse contratar, nível. Eu tenho que contratar. A pessoa tem as qualificações, mas o comportamento dela é diferente por conta de uma questão cultural. Perfeito. Então, é muito difícil quando você vê o gestor trazendo questões nesse sentido. Não, mas qual o problema a pessoa questionar? Eu tô fazendo a coisa certa. Então, eu vou responder. Sim, E pronto, natural. tá tudo certo, né? Aristóteles tem uma frase que eu acho estupenda que diz o seguinte: o grande desafio do ser humano é achar um ponto de equilíbrio entre dois extremos. Eu acho que as empresas de hoje precisam acordar para essa situação tecnológica, avançar de acordo com que a tecnologia avança e permitir essa inclusão de todas as nossas gerações, sobretudo essa turma que está aí trabalhando, essa mão de obra que está chegando. E Eu acho que isso é o desafio. E também, eu acho que é o seguinte, a gente tem que se preparar. Tem. Sabe? Se você está contratando alguém dessa geração, você sabe que ele não vai ficar ali, como no passado, 30 anos numa empresa, 26 anos, 12, 15, 10 anos. Então, a gente tem que se preparar e assumir o risco. Então, aquele tempo que a pessoa está com você gera pertencimento, que ele goste da empresa, que ele tenha prazer de trabalhar, que ele goste do clima organizacional, que ele se sinta valorizado, que tenha benefícios atrativos. Então, você tem que você tem que se preparar para isso e entender que aquela pessoa ela não é mais aquela pessoa que vai chegar falando que quer se aposentar dentro da empresa. Não, isso é verdade. Então, você precisa se preparar para isso. E um dos pilares, Gleisânia, que a gente trabalha com isso, né? E o Anderson tem essa prática na empresa dele, mas um dos pilares que a gente consegue engajar colaboradores e ampliar o nosso resultado é justamente investir no desenvolvimento humano, na capacitação das pessoas. Eu me lembro que certa vez eu fui bater na porta de um diretor de uma empresa que eu trabalhava, regional, e eu queria muito fazer minha primeira pós. Eu estava no último ano de faculdade e eu vi que o preço era meio salgado e eu pensei, cara, será que eu não consigo aqui um subsídio, alguma coisa nesse sentido? Eu tinha conhecimento que não era uma prática, né, comum na empresa e fui bater na porta desse empresário e pedir para ele. E aí, tudo bem? Tudo bem? Olha só, estou no último ano de faculdade, eu vim aqui porque eu quero muito fazer uma pós-graduação MBA, já dei uma olhada nos custos e eu queria entender, eu sei que não é comum, mas você poderia me dar uma força, subsidiar uma parte desse MBA que eu quero muito fazer? E o legal, o tema do MBA era totalmente ligado ao meu cargo de liderança na época. Ou seja, fazia parte, fazia sentido, não era algo fora do jogo. Aí ele virou para mim e falou uma das coisas que eu nunca esqueci na vida e que, gente, a vida como ela é, as empresas que a gente vê, que eu presto consultoria e você também, parceiro, acontece demais. Eu tive uma das respostas que eu nunca esqueci na vida. Ele virou e falou assim, não, eu te entendo e admiro essa sua vontade de querer crescer, de querer estudar, de avançar. Isso é muito bacana, te incentiva a ir em frente. Mas enquanto empresário, enquanto empresa, a gente não tem essa política. Por quê? A gente teme pagar, subsidiar, investir no colaborador e o colaborador sai, vai embora e leva conhecimento fora. Gente, isso aí, e se ele fica e traz o conhecimento exatamente. E né? tem uma situação acontece, também que é o gente. seguinte, que é o outro dia eu ouvi uma empresa, tava eu, uma empresária e a minha cliente, eu fazendo atendimento, né, empresarial. E aí ela falou algo relacionado à gravidez. E aí eu perguntei, falei, e aí, você pretende engravidar quando? Ela, não tô nem pensando nisso. Aí eu falei, olha, mas
Engravidar é algo natural, é uma bênção, se você tem esse Acontece. desejo, é uma bênção. Natural, ué. É uma bênção sempre. Sim. E quando eu olhei para o rosto da empresária, ela, não, mas peraí, eu tenho que me preparar para isso. Você tá pensando em engravidar? Então, peraí. Você, Bom, Quando a gente contrata uma pessoa, a gente tem que gente, esperar essas situações acontecerem. Tão natural eu, quanto enquanto a luz do empresa, dia. eu, enquanto empresa, tenho que me Claro. preparar para isso. É mulher. Isso não pode ser tratado como uma doença. Eu falei, não, é uma como uma, bênção. né? Então, assim, uma coisa natural do ciclo. Por exemplo, quando eu contrato uma mulher para empresa, a gente, claro, a gente pergunta, você tem filhos, Aham. pretende ter filhos. Isso não quer dizer, o pretender ter filhos, que isso é proibido na empresa. Não, muito pelo contrário. Você tá conhecendo a Conhecendo pessoa. a pessoa. Claro. Eu tenho agora, semana ou semana vem, aliás, daqui 15 dias, uma funcionária vai se ausentar porque ela está gestante. Ela está chegando ali nos meses finais. Uhum. Licença maternidade. Natural. Sim, natural. Fico feliz por ela ser mãe. Fico feliz por ela estar na nossa empresa já há muitos anos. Já tem 7 anos que está comigo. Olha só, E eu fico feliz por ela estar crescendo, casou, tem filhos, enfim. Isso não pode ser para mim um problema na minha empresa. não Porque pode. senão, imagina, eu envolver com todos os detalhes, até uma coisa positiva, e eu gerar isso como algo negativo, eu não vou ter vida. Não. Perfeito. Eu não vou ter vida. Imagina. Não, então, É. por exemplo, nossa empresa, a gente dá curso, sim. Dá curso não, a gente subsidia 50% de qualquer tipo de bolsa. Que Isso é muito seja nível superior, que seja intermediário, cursos rápidos, a empresa faz isso. Bacana. Porque eu acho que o conhecimento, ele agrega em qualquer ambiente. Se a Perfeito. pessoa ficar e reter, vai agregar para a empresa. Se não ficar, vai agregar na vida dela, para um próximo, ou enfim. E não tem temas relacionados à nossa empresa. Por exemplo, nós temos uma auxiliar, ela é uma supervisora financeira, nossa, que ela vai fazer agora um curso na área de estética. O que tem a ver com o meu segmento petroquímico? Nada a ver. Nada. Sim, mas é o desejo dela. A empresa não teve nenhuma resistência em relação a isso. Isso é maravilhoso. Porque Boas você- práticas sendo divididas ao vivo. Empresários Tá entendendo? ouçam isso. É, Isso é boa prática na Gente, ninguém veia. tá preso numa na cadeira Não, aqui pra ninguém é falar, você árvore, tem que nem ficar eu, aqui. nem eu. É, eu nem sou- você. Que eu sou o diretor da empresa, aquilo é garantido que eu esteja lá o resto da minha vida. Claro, perfeito. Amanhã ou depois, se eu não sentir mais vontade, sentido daquilo, ou eu abandono o barco, ou vai que também Deus queira, né, que me leve. Enfim, aquilo não é permanente. Você Não. encontrou outro barco Não. pra você navegar. Ué, não é né? legal? Pô, eu prefiro assim, né? Melhor assim, né? Então, Sempre, então a gente sempre. tem que ter sim um comportamento e pensar que o próximo e as ideias dele em relação não só ao negócio é importante porque ela melhora não só a relação profissional, mas também a pessoal. Ela Isso. vai ser uma pessoa melhor nesse mundo. Então a gente quer a mudança cultural do país, não quer? Total. Nós total. empresários temos que fazer nossa parte. Nós ficamos cobrando muito da iniciativa pública, né? Às vezes, hospital, saúde, isso é um tripé, tem que ter mesmo. Saúde, segurança, educação. básico, né? É o básico. É o básico. Mas É o se básico. nós podemos fazer um pouquinho para ajudar o crescimento, o desenvolvimento das pessoas para a nossa sociedade no futuro, você sabe quem vai colher isso? Os meus filhos e os meus netos. Perfeito. Não é? É verdade, é. Perfeito. Ó. O que você trouxe, deixa eu só não perder o racional, que eu acho bem interessante, ainda falando sobre essa importância de investir no desenvolvimento das equipes, dos nossos colaboradores. Gente, a grande verdade é que as grandes empresas, as empresas incríveis, e aí você falou da Disney, eu lembro da própria Starbucks, né? A gente pensa na Louis Vuitton, a gente pensa em grandes marcas que são a Apple, mas são empresas que investem muito no capital humano, né? E são empresas que se tornam escolas de negócios. São empresas que Escola, estão se tornando exatamente, escolas de negócios. escola. Gente, hoje é o seguinte, nós precisamos cada vez mais levar a educação corporativa para dentro do nosso negócio. Eu acho, como empresário, é difícil você bater lá na mesa e falar assim, eu quero que todo o meu time de gestor vai fazer um MBA de liderança. Você não tem como, às vezes, exigir isso. Mas é muito bacana, de repente, você levar um professor, ou um treinador, um palestrante, uma psicóloga para dentro da tua empresa para falar sobre um modo, sobre um tema específico e treinar todo mundo junto. Então, eu acredito muito, muito. E eu tenho visto esse movimento que está aumentando muito das empresas se tornando escolas de negócios. A gente está levando a educação corporativa e isso vai mudar muito a forma de gestão. E, claro, entrando dentro do nosso tema Gestão 5.0. É Sim. avançando mesmo. É as empresas se profissionalizando e querendo sempre mais. Uma vez eu ouvi até um CEO comentando que para você ser um diretor
de responsa, que traga resultado mesmo. O empresário de sucesso é aquele que consegue falir a sua própria empresa. Hã? Quando eu ouvi isso, eu fiz Hã? exatamente essa cara. Como assim? É aquele empresário que consegue pegar a empresa dele e transformando ao longo do tempo. Eu consigo falir a empresa antiga, mas daqui para frente, a cada ano, a cada ciclo, a cada 5 anos, Ciclo surge uma novo. nova empresa, Entendi. sabe? Então, assim, é aquele. Modelagem nova. É né? modelagem nova, é estrutura nova, né? Até tava comentando com o Rafael, que é o proprietário aqui do espaço, eu conheço a agência dele aqui há algum tempo, e sempre foi uma produtora que é conhecida, regional aqui na cidade de Goiânia. E agora ele aproveita um pouco do espaço do prédio dele e coloca também podcast. Ele amplia o negócio dele e vai Coworking. avançando, né, com essa nova modalidade. É isso que a gente tem que entender, que o grande desafio é, às vezes, falir a empresa antiga. Isso. E os nossos Legal isso. empresários, lembrando da época que a gente era jovem, na época que a gente estudou, eu estudei em colégio que a média era 6, eu estudei em colégio que a média era 7, que era aquele mais puxadinho. É o de puxadinho. química, mas eu sempre acreditei que, na verdade, gente, uma nota 0, ela é muito melhor do que um 6, do que um 6,5, do que um 7. E eu acho que os empresários do Brasil precisam, às vezes, levar uma nota 0. As empresas têm acostumado com a nota 6, com a nota 7. E o que, que é isso? É a mediocridade. É atingir a meta. É só ser bom, sabe? E aí, assim, eu até ouvi de um cara famoso aqui do Brasil esses dias, falando que o bom, e eu concordo muito com ele, o bom, ele é inimigo do ótimo. O bom afasta o ótimo. Isso. Então, quando eu costumo com o bom, eu não trabalho para me tornar ótimo. E isso tem afetado as empresas. O grande lance é exatamente isso. É a gente profissionalizar a nossa gestão, profissionalizar os nossos colaboradores para eles começarem a ser ótimos naquilo que eles fazem. E a gente também ser ótimo para os nossos clientes. Né? Aquele negócio de bater a mão na mesa, gritar e xingar numa Não reunião. funciona mais. Gente, isso aí Por favor. isso aí Olha, não eu tô existe falando mais. de um tema aqui, gestão 5.0. O que é isso? E tem. É e tem. pessoas, tem. são mão de obras super qualificadas. Total. Então hoje é uma situação hoje que não posso mais me submeter a ter uma mão de obra só barata, que atenda, que sai caro. e que no final sai caro, porque os meus números não serão os mesmos, Uhum. e eu não vou estar alinhado com essa realidade 5.0. Não tem, tá muito longe. Longe. Então, Muito os longe. negócios, quando eu penso só em número e não penso também no resultado, no geral, que eu faço a questão macro mesmo, o que o Ricardo falou, eu não posso colocar só apenas uma meta de bom. A minha meta bom, se eu atingir ela, acabou. O pessoal vai perder a sua energia, ele não vai conseguir. Ele não vai que ele não consiga, até consegue. Mas tá bom, já atingi minha meta, o meu objetivo. Então você não tem que ter limites para isso. Você tem que tentar abrir a visão das pessoas de que melhor ser além. É melhor você A gente buscar. precisa ir além, né? E aí, mas não se ficar passar preso no mecanismo onde me trava. Perfeito. E se passar a imagem que eu quero chegar além e isso é bom só para mim, só para uma pessoa, para o dono, por exemplo, ele não leva ninguém com ele e não consegue atingir o resultado, não cresce. Jamais. Trava o processo. Tem que ser bom para os dois. Então, quando a gente Ambas fala as de humanização, Claro. de olhar para esses pontos que a gente estava falando agora há pouco, é justamente para eu crescer. Porque aí eu vou. É humano, né? Nós estamos Isso. tratando com humano, não é um robô. Perfeito. Quando a gente contrata uma pessoa, a gente faz assim, qual que é seus sonhos? Qual que é seus objetivos, né, de alcançar? Ah, eu quero ter uma casa na praia, eu quero ter um negócio e tal. Ali você já entende que pode existir um limite para ele, certo? Mas ele não quer só aquilo. Ele não quer só a casa. Naquele Porque momento. tem gente, eu quero a minha casa e meu carro. Pronto, ele já limitou. Não, eu quero uma viagem para tal lugar, eu quero uma casa na praia, eu quero aquilo. Então essa pessoa não tem limite. Então por que eu vou colocar metas se ele pode ultrapassar essas metas? Eu não vou fazer isso com ele, eu não vou barrar ele. Exatamente. Eu vou dar para ele a oportunidade de ele buscar as metas pessoais dele, que é chegar a ganhar E milhões. só consegue se tiver propósito individual muito definido. E aí, quando a gente traz essa reflexão pro mundo comercial, que a gente gosta tanto e trabalha tanto, Sim. vendedor, né? Quando a gente pensa na figura do vendedor. Gente, vendedor, ele tem que ser medido e avaliado de acordo com a fome que ele tem. Claro. Vendas é apetite, é fome. Apetite. E qual que é a fome? É uma das perguntas que eu mais faço para equipe de venda.
quando a gente faz aquelas reuniões one-on-one, né? Aham. E aí você vai entender o que, que o cara quer, onde ele quer chegar, que é exatamente esse trabalho que você faz lá no ato da contratação. Quando eu não tenho a oportunidade de fazer isso na contratação, eu faço no meio do jogo, É importante. Né? num feedback one-on-one. E eu sempre comento com a turma, e aí, qual que é a tua fome? Qual que é o teu apetite? O que que tu quer? Quanto maior a fome do vendedor, mais longe esse cara vai. Eu, Mas eu a lembro que, maioria não eu lembro que sabe. teve um cara muito bacana que trabalhou comigo na equipe, que ele virou pra mim e falou assim: Ricardo, eu tenho fome demais, eu sou um eterno insatisfeito. Eu dei um abraço nele Esse na é o hora. Falei, cara, viu? você Esse é o cara. viu? E ele realmente Lobo era de um. Wall Street, né? O Lobo da Wall Street. Esse cara era um dos melhores. Das melhores performances disparado, mas Entendi. ele não parava, ele queria mais, ele queria avançar, ele queria, porque isso também é algo que a psicologia traz com muita maestria, estuda isso muito bacana. Isso é importante para o ser humano, né, gente? Esse desejo de Claro. querer avançar, de querer crescer. Nós somos movidos a sonhos, né? Hoje eu quero uma casa nova, amanhã eu já quero um apartamento, aí eu quero um iate, enfim, eu quero dar aula em Harvard, eu quero dar aula em São Paulo, eu quero sair de Goiânia também, eu quero viajar dando aula, levando conhecimento e aprendendo com outras pessoas. Qual que é o tamanho dessa gana, dessa fome? Essa fome é que alimenta o negócio. É esse sonho, é esse desejo de querer avançar e de querer crescer cada vez mais. A gente tem que trabalhar isso. Assim, o que que acontece? Eu acho que aí entra o trabalho do RH, vamos assim Legal. dizer, que tem gente que é muito feliz com a casa e o carro. Tá tudo certo. E tá tudo certo. Só que se ele estiver numa área comercial, você vai ver, ele não vai dar resultado. Isso é, Muito difícil esse cara é crescer. a famosa zona de conforto. Mas aí ele tá no lugar errado. Total. O que que eu tenho que fazer? Eu preciso avaliar essa pessoa e falar, não, esse cara, ele tem querer, ele é um cara bom, né, de comportamentos adequados, bom, tal, mas qual que é o lugar para ele aqui dentro da empresa? Tem esse lugar? Entendi. Ou eu vou ficar esmagando o cara, fazendo o cara virar 300... Quantas vezes a gente fica pegando um cara ali, não, mas o cara não muda, tem que dar feedback. Aí você dá feedback. Aí depois começa, não, mais feedback. Não, a pessoa tá com problema pessoal, tem que resolver o problema pessoal. Não é o problema pessoal. E chega um Ele não tem momento- perfil para Perfil, aquilo. justamente. E É chega isso o aí. momento que o Não feedback tem. passa a ser feedback. né? Feedback, Porque a já pessoa não é vai mais virar. feedback, não tem jeito. Como você ficar esmagando a pessoa, fazer ela virar um comercial se o perfil dela é para ser um apoio para a área comercial. E aí, um outro Né? desafio muito legal da gestão 5.0 é justamente colocar a pessoa certa na cadeira certa. Exato. É ter esse fino trato, é esse olhar analítico de, cara, faz sentido continuar com essa pessoa aqui nessa situação, nesse cargo, A nessa pessoa função? fica triste, a empresa Total. fica mal, você fica naquela energia que você desgasta com aquela pessoa, é tão E desnecessário. além da energia né? ser desgasta, existe um fator muito importante. Essa própria pessoa também não está feliz com Não o que está tá, fazendo. ela fica Total. infeliz Eu pela falo, cobrança. eu falo por mim. Eu amo o que eu faço. Eu levanto 5 horas da manhã, faço a minha rotina diária, vou para casa, tomo meu banho, eu vou para a empresa suviano, alegre, feliz, porque eu amo isso. Está no meu DNA o que eu faço. E hoje, eu falo esses dias, eu tive uma reunião na empresa e estava com outros gerentes das outras unidades, a gente falou muito sobre esse assunto. Aí falou, mas sempre motivado e tal, não sei o que. Falou, olha, o dia que eu perder essa motivação, Acabou. o meu negócio não vai ter a mesma energia, eu não vou conseguir fazer com que a minha equipe também sinta essa energia, porque nós somos energia pura. Total. Energia total. Você já viu uma pessoa E pessimista? é contagiante, Não, né? é na hora que E você é senta do contagiante. lado Você já viu uma dela. pessoa pessimista que nada dá certo pra ela? Nossa Não, a Senhora. postura dela já é. Já conta. É energia. É. Então, eu sou sempre positivo, sempre fui assim e tal. Então, sempre atraiu boas pessoas também, como atraiu também boas situações. Então, eu falo, gente, o dia que eu perder essa vontade de não vir mais na empresa, de ir num cliente, não estar satisfeito em atender ele, não pelo dinheiro, só pelo fato, mas pelo amor à profissão, Uhum. eu vou parar de mexer com isso. Uma das coisas que eu mais presenciei nessa vida de gestão de equipe comercial e quando a gente pensa na carreira de vendedor, Anderson, a parceira também deve ter visto isso várias vezes na RH, tem muita gente que caiu de paraquedas na função de Sim, venda. tem. Muita gente, Uma assim como na necessidade. liderança. É É verdade. quando não tem Mas aí que decisão do que quer. Aí o que acontece? A pessoa caiu porque, tipo assim, não sobrou muita coisa para eu fazer. Surgiu uma oportunidade para vender, e como tem salário e comissão, a pessoa Eu foi vou. ficando. É. Foi ficando, foi Isso. ficando. Começou a gerar um saláriozinho bacana, a pessoa tá em vendas. Mas, cara, tem gente que tá trabalhando com negócios, mas que odeia
trabalhar vendendo. E aí você vai fazer uma investigação de RH, de gestão, entender e ver que essa pessoa está infeliz, que não está bacana, que não está trazendo resultado. Que não é salário, né? Que não é salário, que essa pessoa... Mas só que ela não dá o braço a torcer, porque aquilo para ela é conveniente. Ela fala que é o salário. Só que aí, Ela o que fala. ela É fala. salário. Só que assim, o que eu já percebi, já conversei com muitas pessoas. E já tem pessoas que trabalham em uma determinada função, aí tirando do mundo das vendas e trazendo para todas as funções dentro da empresa, que a pessoa não está feliz trabalhando, ela quer mudar de vida, ela sabe que ela vai mudar de vida, que ela não aguenta mais aquilo, e por conta disso ela entrega um resultado horrível, ela não se dedica, ela não faz com essa alegria, com essa vontade, e automaticamente parece que essa virada de chave da vida dessa pessoa fica cada dia mais E distante, sabe qual né? é o comentário que eu escuto muito? Olha onde a empresa me colocou. Olha onde eu tô. Ela fez isso comigo, ela fez assim, eu tava na posição tal, tava com gestão tal, mudou meu gestor. Olha o que a empresa fez comigo. A Olha o que ela- responsabilidade é toda da empresa, né? Não é dela. olha o que a empresa tá fazendo comigo. E aí eu sempre falo, peraí, é mão dupla. Claro. Quando você não está feliz, você precisa externar isso. E além de externar, você precisa tomar uma atitude. Como é que você vai falar, não, a empresa fez, olha o que a empresa está fazendo comigo. Eu sou vítima da circunstância. Então, e traz. Então, qual que é o papel da RH? Reter pessoas, boas pessoas. Talvez essa pessoa que está reclamando ali, né, você tem que só entender onde está a raiz do problema. É verdade. Raiz. Então, vamos lá. Não, a raiz é porque ela tá mal no casamento agora e talvez ela veja a empresa hoje muito, muito ruim. Então, ajuda essa pessoa nesse posicionamento do casamento. Que você vai... Quantas vezes eu faço isso, né? Você Então, esse é o enxergar meu isso, papel, né? Para trabalhar isso com ela, para ela olhar para a empresa de uma forma diferente e performar. Ou dizer para ela, olha, você não tem perfil. Seu perfil tá para isso daqui. Você quer que eu te ajude? A gente Perfeito. encontrar alguma... É isso mesmo. Dentro da empresa, uma recolocação e ela performar melhor e ter uma visão melhor da empresa. Tudo Né? E aí se vale aqui uma dica muito forte para você que está nos acompanhando aqui no podcast, nesse primeiro episódio, é o seguinte: quer mudar a tua carreira, e um dos modos que eu ministro é exatamente gestão de carreira, eu sempre falo isso para os alunos. Você quer mudar a sua carreira, dê foco em fazer o seu melhor com as condições que você tem hoje, né? Como diz Cortella, até você ter condições para fazer melhor ainda. Mas uma forma de você conseguir ser visto pelo mercado, ser visto pela tua empresa ou outras empresas, é exatamente sendo um profissional acima da média. É entregando além. Você tem que ser protagonista da tua carreira. Não terceirize a tua carreira. A tua empresa, né, você S.A., é a maior empresa do planeta, gente. É a tua empresa, meu. Tu vai deixar ela falir. Então, cuide um pouco mais com carinho da tua carreira e não freie. Entregue os seus melhores resultados, faça o seu melhor, o mercado vai te enxergar e você vai ter oportunidades belíssimas na tua carreira. Pode anotar isso aí, depois você me cobra. Cobra eu. Olha a cobrança. Cobra eu. Gente, assim, ó, o mundo não desampara quem é esforçado. Sabe? De verdade. Quer, talento né? é Quem muito quer? bom. Mas o esforço. quer? E quem quer é esforçado, né, É. parceiro? Quando a gente traz analogia, tu vai gostar dessa, Anders, futebol, né? Quando a gente pensa em futebol, a gente coloca Messi e Cristiano Ronaldo. Sim. O Messi nasceu pra fazer aquilo ali, é um talento sobre-humano, a gente Nato. brinca, fala, esse cara é nato, o cara é de outro planeta, ele joga numa facilidade que parece que tá brincando. Sem esforço, né? E quando a gente pega o Cristiano Ronaldo, Você vê o que cara é ele um trabalha, robozão, ele ele é- trabalha fortemente, o Ele cara É muita treina. dedicação Ele adaptou. e treino. Pô, é o primeiro a chegar no treino, é o último a sair, o cara é muito forte, dedica muito. E o que que acontece? O esforço dele entrega o resultado praticamente similar. Quando a gente pega aí o título de melhor do mundo, os dois é pau a pau. Então, assim, ter talento é muito legal, só que é uma minoria que tem. Na verdade, cara, eu sempre vou apostar no esforço. 1000 vezes, se eu tiver que escolher, Ricardo, talento ou esforço? Esforço. Se você tiver talento e não tiver esforço, o mundo vai te frear em algum momento. Na verdade, por exemplo, você me falando, me lembrei aqui da escola, a gente estava falando da escola também agora há pouco, e eu falando assim, eu era CDF. Não, eu era muito esforçada, porque eu não tinha a capacidade que alguns colegas tinham de nem assistir a aula e conseguir ter um resultado melhores que os meus. Mas eu sempre fui muito esforçada, Tá muito vendo? dedicada em tudo que eu fazia. Então, acho que não era... O meu QI, provavelmente, não é lá o QI
mais elevado, Sendo né? modesta, né? Sendo modesta. Ser modesta, não é. modesta. Não, mas não era, de verdade, era estudo mesmo. Eu me esforçava mais. Eu me Ah, esforçava. o mundo ele abraça, né, Anderson, as Abraça. pessoas esforçadas. Sim, por exemplo, eu jovem, estudava, eu tinha as piores notas na escola. Eu não era um praticante de estudos assim, acirrado, pegar um livro, ler 2 livros por mês. Não, não tinha isso. Eu gostava de brincar, eu sempre fui muito proativo nesse sentido. Então, assim, a inteligência, ela foi sendo adquirida com o conhecimento que eu fui absorvendo. Mas Aham. aí eu tive uma entrega para isso. Esforço. Esforcei, Não, tem que esforçar. assim, Tem jeito. trabalhando, estudando ao mesmo tempo, me esforçando. Eu não tenho um QI elevado para ter uma visão raio-x, falar, ó, já decorei isso aqui. Não, para me decorar uma página do livro, Dá o que fazer, amigo. Gente, eu Então- estudava demais. A minha mãe falava, Não, gente, você não como tem essa menina noção. estudiosa? Não, é porque eu Ó, tinha que estudar mesmo. Obrigado. Não tinha opção. Então, tudo depende como você lida com isso. Por exemplo, na 7ª série, dizem que era uma das piores séries, né? Na Enfim, minha época também, a gente tinha era um medo. medo, Tinha todo um receio. tabu com a E é sétima. engraçado que É. nessa época, eu parei de relacionar com as amizades mais complicadas, e aí eu fiquei meio nerd. Nerdzinho. Rapaz, Parou de andar com os mal eu nunca acabados. ó, recebi elogio de todos os professores. Eu fui o melhor aluno da turma, porque eu me dediquei. Não que eu era um cara fora da curva no Não, intelectual, não é mas esforço. dedicação. Dedicação. E a dedicação, ela não está só apenas nos estudos. Não. Ela está na sua vida. Ela é na É vida, na vida né? como um todo. É. Nas relações tem que dedicar. No relacionamento tem que dedicar. Nos negócios tem que dedicar. Com seus filhos tem que dedicar. Se você quer. Meu pai fala uma frase muito engraçada que hoje, como pai, eu vejo que tem muito sentido. Fala o seguinte: um filho bem criado é trabalho dobrado. E é pura verdade. É pura verdade. Se você quer ter um filho bem organizado, Você tem que você tem trabalhar. que trabalhar, você tem É. que vigiar, você tem que olhar, você tem que conversar, você tem que dialogar, trazer, enxergar. Isso é trabalhoso. Dá Porque, trabalho. porque ele não Muito tem só trabalho. filho, ele tem esposa, tem filho, tem trabalho, tem negócio, tem família. São muitos É pilares, né? pilares, E né? se criar um filho é desafiador, imagina desenvolver pessoas, né, turma? Nossa. Nossa. Gente, na verdade, como diz Cortella, a vaca não dá leite. Esse é o segredo da vida, né? A vaca não dá leite. O papo tá bom, Tá o ótimo. papo tá legal, Verdade. fluiu de forma maravilhosa. Eu espero que todos nós tenhamos contribuído com você de alguma forma, que a gente tenha te trazido aí alguns insights, algumas ideias, que você se torne cada vez mais esforçado e que você seja um divisor, uma divisora de águas por onde você passar. Esse é o nosso desejo, tá? Gente, foi um prazer. Foi massa demais Nossa, esse primeiro foi bom, episódio. né? Passa rápido, Passa né? rápido, Ou né? eu acho que a gente Caramba! vai conversar até da próxima Passa vez. Vamos rápido, trazer né? alguma coisa pra gente comer, Petiscar, enfim. petiscar. Gente, nós vamos amadurecer o nosso podcast 5.0, Não, tá? o podcast vai ficar Então, diferenciado aqui Ó, no dia, pode gratidão deixar. pela vida de vocês, né? A Amém, gente se encontrou obrigado. por algum motivo, né? Tudo tem um propósito, eu acredito no propósito, né? Das nossas vidas, os encontros, desencontros, né? Então, existe um propósito, gratidão por isso. Obrigado. Gratidão, obrigado. Foi lindo. nossa, muito, muito, muito bom mesmo. Hoje foi muito legal e eu vejo um chão enorme aí pra frente pra nós três. Com certeza. Maravilha. Assim. E assim, o que eu achei muito legal foi aprender muito com cada um. É, né? Essa troca, Com né? essa troca de experiência, né, o seu ponto de vista, respeitando ele, sendo democrático Claro, aqui. claro. né? Então, o que eu tenho que passar para vocês é o seguinte, pessoal: acredite no potencial de vocês. Nunca esqueça que o seu potencial está dentro de você, não está apenas numa referência. Mas olhe para dentro e busque seu objetivo. Seja um empreendedor, seja como funcionário, seja o que for. Acredite em você e sempre transmita cargas positivas, que você vai ter sucesso, com certeza. é E eu isso quero aí. aproveitar e encerrar o nosso podcast trazendo uma frase maravilhosa, estupenda do Jung, da psicologia. Ah. Eu sabia que você ia adorar, né? Eu sabia. Provocativo, hein? Tem psicóloga na mesa, Provocativo. é pra arrepiar a psicóloga, né? Não, da próxima vez eu vou preparar uma também. O Jung, É, o Jung tá tem um bom. pensamento maravilhoso que em tempos modernos, em tempos difíceis e em tempos desafiadores, principalmente quando a gente pensa nessa tecnologia, em tudo que avança de forma tão rápida, né? Vocês vão ter a oportunidade de ver teorias e técnicas o tempo todo. Então, aprenda todas as teorias, domine todas as técnicas, mas todas as vezes que você tiver a oportunidade de encontrar uma alma humana, naquele momento, torne-se apenas
outra alma humana. Jung, maravilhoso! Gente, esse é o professor Ricardo. E com ele essa- é muito Que fez o Ó, fechamento. além de ser professor, Eu conheço ele. mestrado, enfim, mas é um filósofo de primeira. Gente, obrigado. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tamo junto. Podcast 5.0 é nosso. Valeu, um abraço. Valeu. Foi legal, hein? Foi show, hein, Legal, cara? show.